Esse tempo da minha vida sem Cristo foi o pior momento da minha existência. Durante aqueles dias eu estava perdido porque fui obrigado a seguir um muçulmano. Na verdade, eu perdi meu pai aos 10 anos de idade e a essa idade eu comecei a me expor a todo tipo de vícios. Aos 19 anos de idade, meu apetite pelo pecado estava crescendo e foi nesse momento, nesse tempo exato, quando o pastor Smith chegou e, como Davi disse, ele me tirou da lama, colocou meus pés sobre a rocha. E essa foi a experiência que eu tive naquela época. Minha vida antes de Cristo foram 10 anos de tumulto, tentando ter uma família, trabalhando e ao mesmo tempo muito deprimido, inseguro sobre meu futuro. Algo estava faltando dentro de mim. Comecei a beber mais e mais, ficar doente. Fui a um médico e ele me disse que, doente como eu estava para a minha idade, eu que já bebia desde os 10 anos de idade, que meu futuro não seria mais de talvez 40 anos. Depois comecei a fazer negócios ilegais e foi aí que fui preso, levado na cadeia. Em nosso país, Jamaica, há muitas pessoas religiosas aqui. Eles consideram nossa cultura como muito religiosa. Quando eu vim à porta, eles me falaram dos meus pecados. A mensagem foi pregada e eu era uma pecadora. Eu fornicava, eu roubava, eu era uma mentirosa. Havia tantas coisas que eu era e eu disse, sabe o que? É isto que eu quero, é isto que eu vou fazer. Eu não somente vou à igreja para ser religiosa, mas toda vez que eu vou à igreja estou ouvindo o evangelho para ser salva. O desafio do evangelho é levar essas verdades fundamentais e comunicá-las ao mundo de hoje. Onde quer que encontremos pessoas, a verdade é essa rocha que nunca muda. Todo o livro de Atos é uma resposta à comissão de Jesus. A última coisa que Jesus lhes disse foi para irem ao mundo inteiro e pregar o evangelho. Você tem que prestar atenção ao que está acontecendo no mundo. A mensagem nunca muda. A mensagem é que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, sacrificou sua vida, ressuscitou e está vindo novamente. Esse é o Evangelho em 20 segundos. O elemento milagroso, quando eu digo procurado, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Isto nos lembra da natureza sobrenatural da vida cristã. Eu não estava procurando Deus, mas Deus estava me procurando. Há um velho ditado que diz que a vida tem que ser vivida para frente, mas só se entende olhando para trás. E por isso, só mais tarde, quando olhamos para trás, que podemos entender e apreciar. Deus, você me procurou. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Seus pensamentos são superiores aos nossos. E tudo que Deus faz é para o bem. Mas lembre-se que Deus tem um tempo para tudo. O tempo é o lugar onde Deus tempera e une as coisas. Eu sempre tinha muitos problemas, cheio de amarguras. Eu queria brigar com todo mundo. E eu fazia isso antes. Mas depois eu comecei a refletir um pouco que eu realmente queria mudar a minha vida. Era isso que eu precisava. Em todos os meus anos miseráveis e tentar agradar a mim mesmo, Deus me permitiu fazer tudo o que eu podia fazer, até que eu não aguentasse mais. Uma noite o pastor Peter Ayala estava pregando aqui em Montego Bay, e a história que ele contou durante seu sermão
repercutiu em meu coração e se conectou. Eu sabia que eu não podia ir a casa da mesma maneira que eu vim. Eu dei meu coração a Jesus em 2008 e desde então Deus tem me surpreendido. Quando eu estava na prisão, eu entrei em uma cela e havia uma Bíblia no travesseiro. Eu ouvi antes que a Bíblia era a palavra de Deus, então peguei a Bíblia, coloquei-a no chão e dei minha vida a Cristo em 1976. Eu disse, eu não entendo o que está acontecendo, mas aqui está a minha vida. O que resta de mim você pode ter. Se você me ajuda a sair disso, farei qualquer coisa por você o resto da minha vida. Eu nasci aqui, meu nome é Roberto Eduardo Fuentes e eu moro aqui na cidade de Cúcuta, mas eu vivo nessa área de Rosário. Eu antes dirigia táxi e o pastor Herman veio com sua esposa e me perguntou, você está ocupado? Você tem livre? Vamos conversar um pouco? Eu disse, sim, diga. A gente foi na sua casa, ele começou a me dar seu testemunho, a falar do que ele veio fazer aqui por parte de Deus. E algo me diz dentro de mim que este era o momento que eu estava procurando, que eu não lutasse, nem resistisse mais a Deus. E a partir desse dia fiz oração de fé e eu entreguei minha vida a Cristo desse momento. Na verdade, eu vim a Cristo por causa da morte de 2 dos meus amigos. E em ambas as ocasiões eu deveria ter estado com eles. Eu estava tão deprimida. Estavam pregando. Eu escutei a mensagem, se você morresse hoje, o que vai acontecer? O que você vai dizer na frente dos portões do céu? Foi quando eu respondi o chamado de altar e decidi, vamos ver o que acontece. Eu me lembro ter ido à igreja pela primeira vez e era tão diferente. O louvor, a adoração, a pregação. No início eu estava cética, porque pensava que isto era bom demais para ser verdade, mas continuou e eu decidi que seria assim. Esta é minha casa. Bom, eu era apenas um jovem comum, eu cresci no interior de Jamaica. Eu tive que me mudar para a cidade por causa da economia. E durante esse tempo, eu conheci a igreja à porta. O pastor Jordan, na verdade, ele é hoje um líder nacional, porque ele é o pastor da igreja onde estávamos quando o Patrick veio na igreja. Ele era um rapaz que tinha muita religião nele, mas era temente de Deus. Ele estava orando, falando em línguas, fazendo tudo por Deus. Por isso, foi óbvio que ele era como um daqueles jovens da Bíblia, no livro de Reis. Ele foi preparado e tocado por Deus para esse fim. E eu comecei a trabalhar com ele, mas ele já tinha isso dentro dele. Antes de dar minha vida a Jesus, eu era um viciado, um pecador. Mas eu cresci com minha mãe. E durante esse tempo, a guerra começou a realmente ameaçar a vida de muitas pessoas em Serra Leoa. E de alguma forma conseguimos escapar à guerra e nos mudamos para a Inglaterra. Eu estava me preparando para ir à universidade, mas havia alguma documentação que era necessária, então eu voltei para Serra Leoa e eu fui salvo. Um amigo me convidou para ir à igreja à porta e ali mesmo tudo mudou. Meu irmão mais velho ficou tão zangado comigo. Ele não podia entender porque eu não voltava para a Inglaterra. Ele me disse, sabe de uma coisa? Como eu estou lhe apoiando, eu estou enviando dinheiro a você, eu vou cortar tudo. Foi muito difícil, eu quase desisti. Jesus estava muito preocupado com isso, para que o mundo soubesse. Eles vão saber, através da transformação de nossas vidas. Eram assim antes, aqui estão agora. Eles, um homem diferente, uma mulher diferente. Isto era o principal da sua forma de pensar. Jesus disse, eles saberão que vocês são meus discípulos por seu amor uns pelos outros. Portanto,
Se a nossa experiência com Jesus não nos faz agir, viver de uma maneira diferente, não temos um relacionamento autêntico com Ele. Antes de conhecer o Senhor, eu gostava muito de ir no bailão, gostava de dançar e sair. E um dia eu decidi ir à igreja. Eu fui muito bem recebido. Muitas coisas começaram a mudar porque eu conheci o Senhor. Eu sou uma pessoa muito impaciente, mas comecei a aprender a ser paciente e a manter-me ocupado e a dar mais atenção à minha família, aos meus filhos. E agora eu passo muito tempo com a família e com a igreja e apoiando a outros na igreja. Eu sempre estou ocupado com eles. O mesmo irmão que estava muito zangado porque eu não tinha voltado para a Inglaterra para ter uma vida melhor, uma melhor educação. Quando eu fui enviado a Marsella, eu lhe disse que o próprio Jesus estava me enviando. E quando eu cheguei, ele veio voando para confirmar. E eu disse, agora veja, o mesmo Jesus, esse Jesus que você está falando, está trabalhando, e esse Jesus me enviou como missionário aqui na França, a Europa. E ele disse, parece que este Jesus está trabalhando e funcionando para você. Estou interessado. E eu disse, posso orar por você? Ele disse, sim, vamos orar. Ele orou e aceitou a Jesus. Então, Jesus está trabalhando. Eu saí da prisão e refiz a minha vida por cerca de 1 ano. E então minha irmã Rosa aparece na minha casa um dia com seu marido, que foi salvo recentemente, e me disse, este homem mudou, este homem se transformou. E ele abriu a Bíblia e me mostraram algo que dizia que a unção de Deus estava sobre mim, que Deus lhe mostrou isso. E ele me disse, vamos na igreja. E fui naquela pequena igreja à porta, dei minha vida a Cristo e sabia que havia encontrado um lar, uma família. Encontrei a minha vida, uma igreja. E o pastor Warner veio, me cumprimentou, e eu disse, pastor, eu sou chamado a pregar, porque eu sabia que eu era chamado a pregar. E ele disse, está bem, estude, seja fiel, Deus o fará. Se Deus chamou você, vai acontecer. Desde o primeiro momento que eu comecei a vir na igreja, o pastor me ensinou a orar e eu senti uma paz dentro de mim. Naquele momento, eu comecei a me sentir com mais calma. E por isso que eu sou muito agradecido, porque Deus tem me transformado. E Deus está transformando minha família, minha esposa, meu lar. E toda vez que acontece alguma coisa extraordinária, eu digo, pastor, isso está acontecendo. Pastor, olha o povo vindo. E o que mais me dá emoção é quando vejo pessoas novas e pessoas vêm com necessidades daquele pão espiritual que Deus nos deu. E na verdade isso me dá muita emoção, ver uma pessoa quando eles vêm no altar e eles entregam sua vida a Cristo. E a partir desse momento é muito emocionante. Eu fico feliz porque estamos fazendo uma boa obra, estamos fazendo uma obra para Cristo. Eles são os que podem descrever como eu sou de abençoado por estar em Marsella. Uma das coisas que me ajudou, essa parte da minha vida, começa com minha família. Meus filhos, eles têm que me ver orando, estudando, amando minha esposa, amando a eles, sem sequer abrir a minha boca, porque parte da mensagem faz parte da mensagem. O sermão deve ser pregado. Pregue o evangelho o tempo todo. O tempo todo, e quando necessário usar palavras. Estando aqui na França com o pastor Bel é algo extraordinário para mim. Décadas atrás, não pensávamos sequer que estaríamos na mesma cidade, compartilhando o mesmo destino, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Já estamos aqui e não há retorno. E a nossa vida e estamos dispostos a dar tudo por Cristo. Às vezes não é fácil,
É por isso que precisamos de um outro. Somos missionários em uma terra estrangeira, mas cada vez que nos reunimos é como se estivéssemos em casa. É a nossa pequena Serra Leoa e compartilhamos as coisas como compatriotas. E no final do dia voltamos ao trabalho e isso é uma grande bênção. Quando você entrega a sua vida a Jesus, não é apenas uma experiência comum, é o entender que a família de Deus pode realmente ser mais próxima a você do que os relacionamentos com a sua própria família. A vida no reino de Deus e em qualquer igreja, sim, há provações, há dificuldades, há estações em que tudo se ganha. E assim se entende que a vida é feita de estações diferentes. Diz que eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e ao companheirismo. Deus nos coloca em uma igreja local, em um corpo de crentes, e a partir daí somos a família de Deus. Ela começa a crescer. Há anos atrás, eu venho sentindo uma dor do meu lado esquerdo. Então fui na clínica, eu tive que fazer uma biópsia de emergência e nos deram os resultados. Eu tenho câncer de mama estágio 1. O médico olhou para nós e provavelmente esperava ouvir lágrimas, mas eu não sei, houve uma paz que veio sobre mim. Meu marido disse: você quer que eu compartilhe isso com a igreja? Eu disse sim, porque eu não quero fazer isto sozinha. Quando chegou a hora da minha operação, minha cirurgia, nos disseram que eu poderia não sobreviver, que poderia dar errado. E nos disseram tantas coisas, mas ainda assim tinha paz. E eu não sei onde consegui esta paz. Eu sei que Deus me manteve durante tudo isto. Após a cirurgia, o que foi realmente difícil foi o fato de que eles decidiram que a melhor forma de tratamento seria quimioterapia. Quimo é um monstro. Ele me deu choques elétricos, me deu dor, me deixou muito cansado. Eu ficava doente todos os dias. Eu estava doente, eu não sei como sobrevivi isso. A situação econômica na Argentina é muito crítica. Estamos em crises desde o ano 2001. Nossa economia fracassou e entrou em insolvência. O peso começou a cair em relação ao dólar e pouco a pouco a inflação começa a crescer e a inflação sempre destrói. Você não pode fazer projetos de longo prazo. Você tem que ir dia após dia. Você não sabe qual vai ser o preço daqui a um mês. Coisas que às vezes pessoas em outros países não sabem. Que tem uma moeda estável e que lhes permite fazer planos de 5 anos, 2 anos, 10 anos ou até 30 anos. Aqui o máximo que você pode fazer é 30 dias. Ter uma igreja nesse ambiente, você não pode planejar com antecedência. E se você pensa que talvez daqui a um ano você estará pagando, vamos dizer, seu aluguel talvez 50% mais, você diz, não vou fazer isso. E o que nos aconteceu foi muito engraçado. Porque nós mudamos para este novo edifício em julho de 2019. Em março de 2020, Covid começou. O que é especial da nossa igreja é que não estamos aqui sozinhos. Temos lutas e coisas pelas quais passamos, mas temos pessoas a quem podemos recorrer. Podemos olhar para eles para obter respostas. Elas podem ser um incentivo para nós. What a mighty God we serve. Oh, yeah. A Bíblia diz que ferro se afia com ferro. E é muito importante ter pessoas que pensam da mesma maneira, pessoas que compartilham a mesma visão, a mesma paixão. Assim o pastor Warner tem estado desde o início com esta igreja aqui na Jamaica. E só para ver como ele é humilde,
ao ajudar as pessoas comuns, pessoas que você não conhece muito bem. Ele está disposto a investir nisto. É uma lição muito humilde. O pastor Hageman esteve conosco, o pastor Hyde e o pastor Carnegie. O pastor Carnegie é um pai para nós. Ele é um amigo, é um irmão. O pastor Carnegie nunca nos virou as costas. Mesmo quando ficou difícil, ele estava lá. Então um dia vim a orar e disse: Senhor, eu errei em alguma coisa? Isto é uma piada ou o quê? Porque este edifício enorme com um grande aluguel, e agora a inflação está acelerando, mas Deus falou comigo e disse: agora você e toda a igreja verão outro lado de mim. Você me verá como um provedor. E isso era uma coisa sobrenatural até hoje. Se você tem um problema, há um solucionador de problemas e seu nome é Jesus. Vá até ele, meu ponto de referência. Ele é minha âncora, minha torre forte. Meu tudo e meu tudo em tudo é Jesus. Para ser honesto com você, eu nunca me vi como um homem para essa tarefa. Eu sempre me vi como um substituto, que havia uma necessidade, eu estava lá e eu posso fazer isso, é só isso. Mas Deus ultimamente começou a mudar quando eu entendo, não, somos um companheirismo para esta hora. E Deus lidou realmente comigo, com a minha humildade, e eu disse, Senhor, se somos o povo que tem que mudar o mundo, tudo bem, vamos fazer isso, mas com esse entendimento de que somos nós que Deus escolheu para mudar o mundo, e se você não levar isso a sério, não será humilde, e você será desviado da visão, a qual é salvar os pecadores do inferno. Essa é a nossa missão. Eu estava na igreja já por um bom tempo. Eu liderei o louvor e adoração, eu procurava os lugares onde íamos evangelizar. Eu estava encarregado do evangelismo, assim que sempre envolvido no evangelismo, nunca me senti suficientemente ousado ou confiante para ser realmente um pastor. Mas sempre vi que havia uma necessidade de que as pessoas irem para o campo. É uma loucura, porque sempre tive esse desejo, mas estava um pouco hesitante em dizer algo ao meu esposo. No fundo do meu coração eu senti Deus dizendo, sim, quero que você seja esposa de pastor. Vimos os vídeos da conferência e algumas das canções que cantávamos. Podemos tomar a terra, temos uma visão para esta nação. Tudo isso fez algo em mim. E mesmo tendo medo, não tinha certeza, minha mente começou a mudar e dizer, bom, talvez eu possa fazer isso. Levei alguns anos e realmente comecei a entender que a minha vocação era pregar o evangelho. Mas isso nunca aconteceria se eu não estivesse presente na igreja, sendo um discípulo e me envolvendo na obra da igreja, em grupos musicais e todas as outras coisas. Discipulado em muitos lugares é somente aprender algo da Bíblia, mas para nós, o discipulado é toda uma vida vivida. Não apenas aprender a Bíblia, aprender a aplicar a Bíblia. Fé não é apenas acreditar, fé é estar em ação, viver. Quando começamos, estávamos na varanda de alguém e tínhamos este pequeno espaço para a nossa igreja, para ter o culto. E fizemos isso e um dia eu estava no trabalho e o Espírito de Deus me disse para ir a um lugar e perguntar. E eis que havia lá um edifício vazio. E lá agora somos conhecidos há muito tempo. Todos são chamados a ser seguidores comprometidos de Jesus Cristo. O convite mais comum nos evangelhos que Cristo fez às pessoas foi:
sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele começa a dar a alguém um desejo de querer fazer algo por Deus, direção no que exatamente essa direção é. Como minha vida pode fazer uma diferença para que o importante não seja apenas como eu posso sair à frente, mas sim como eu posso servir a Deus e servir a outros. Uma vez salvo, nunca deixei de vir na igreja. Eu tinha que me levantar cedo, sair a tempo para chegar ao culto, abrir a igreja e assim por diante, porque eu era o porteiro-chefe. E servir as pessoas nessa pequena capacidade me ajudou a ver que isto não era só para mim mesmo. Tem realmente a ver com o foco de cada um, porque se você apenas olhar da sua própria perspectiva carnal, você só vai ver as pessoas como pessoas, você vai ver elas como uma oportunidade. Então, estamos nos aproximando da nossa perspectiva ou nos estamos aproximando da perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus? Se vamos nos multiplicar e nos espalhar para além de onde estamos, eu tenho certeza que o discipulado é muito, muito crucial. Então, eles foram procurados, estão salvos, mas agora temos que fazê-los querer ir. E assim, continuamos cavando e espalhando a semente. Algumas dessas sementes vão criar raízes. Não pare. Façam mesmo quando não estamos vendo resultados que queremos ver. Vamos continuar, porque a colheita ainda é do Senhor. E Ele ainda é o Senhor da colheita. Em outubro, tivemos uma conferência com pessoas presentes, porque em 2020, por causa do Covid, foi muito limitada. Tivemos mais de 700 pessoas e não apenas plantamos, começamos 6 igrejas durante a época da Covid, mas podemos pagar por cada uma das igrejas, sistema de som, 40 cadeiras e o dinheiro em efetivo para entrar nos prédios em tempo de inflação horrível. Você tem que acreditar nesse tipo de poder sobrenatural que está disponível para nós. E você pula na água. E quando você pula, você começa a ver isso. Você não pode ver isso de fora. Eu digo a você, ou você acredita que Deus é seu provedor, ou você está morto. Mas é verdade. Eu já tenho no ministério mais de 30 anos e eu tenho aprendido um pouco sobre as pessoas e a resposta das pessoas em diferentes nações, diferentes culturas, diferentes mentalidades. Como missionário, vou e começo a estabelecer relacionamentos com as pessoas, eu encontro maneiras de levar o evangelho às suas vidas. Eu realmente não tenho sido o típico pioneiro aqui por causa da situação com os imigrantes. Mas com a ajuda do Dr. Hamilton, do Pastor Warner, ajuda médica e tudo isso, nos permitiu pregar a muitas pessoas, de 200 a 300 pessoas ao mesmo tempo. Sempre dizendo a eles que o que estamos fazendo aqui é que estamos conquistando suas almas. Não estamos alimentando eles de vez em quando. O cristianismo é permitir que você receba algo para que possa ser cristão. E agora, você pode dar a si mesmo e você pode ser um doador. Antes da minha salvação, eu queria ser rica e famosa. Mas agora estou na vontade de Deus e vendo as pessoas sendo salvas, tudo o resto se desvanece. É como se eu não quisesse fazer mais nada. Eu admiro. E não seríamos capazes de fazer o que estamos fazendo se não fossem os pastores, suas esposas e as igrejas que são fiéis para cumprir a vontade de Deus, seja em Tucson, El Paso, Buenos Aires, na Argentina. Eles estão sendo fiéis ao que Deus lhes deu e como resultado Deus os está ajudando. Deus os abençoa e Deus os sustenta. Às vezes eu me pergunto, estou me conectando com as pessoas? E então você ouve as pessoas dizerem, pastor, sabe, Deus realmente falou comigo e coisas assim. Esses são os momentos em que me ajudam. Ótimo, você está fazendo algo, você não está perdendo o seu tempo aqui. Então isso me encoraja.
Não acho que a Baía de Montego seja diferente de qualquer outro lugar. Há muita gente aqui, e em toda parte que há pessoas, as pessoas sempre precisam de Jesus. Paulo disse: eu me tornei tudo, para que eu pudesse de alguma forma salvar alguns. Sei que podemos não ganhar todos eles, mas o objetivo é que venceremos de qualquer forma. Todas as coisas são possíveis com Deus. O milagre pode ser visto em toda parte da minha vida. Coisas que deveriam ter sido muito difíceis. Para ser um missionário na França, é preciso muito trabalho com as pessoas, tanta documentação. Estamos confiando em Deus por um edifício, estamos confiando em você, Deus, por finanças. Todas essas coisas Deus o fez, nós o vimos. E um dos maiores milagres de todos são os meus filhos, que todos estão salvos, estão na igreja. Os milagres acompanham e confirmam a pregação do Evangelho. Se eu pudesse colocar simbolicamente, são muitos diamantes em bruto, muito ouro coberto de sujeira e o sonho de libertá-los, e assim você começa a poli-los pelo discipulado, através da demanda, através dos desafios, e eles começam a entender, começam a descobrir joias, e é difícil de explicar, é algo sobrenatural. A promessa de uma colheita é um grande motivador, que você nunca sabe se aquela pessoa com quem você trabalha, aquela pessoa que você alcança, convida e ajuda, e você pode lembrar que isto é o que eles eram antes, isto é o que Cristo os fez. No fim, tudo vai dar certo. No final, eu vou ser vitorioso, e no final, Deus vai ser glorificado. O trabalho missionário não é apenas uma aventura espiritual, é uma expedição de destino. Antes de Jesus retornar ao céu, ele nos deu um mandato, o que significa que seu mandato deve ser minha prioridade, minha preocupação. Vá, se eu estiver lá, então ele estará comigo, porque Jesus está no processo. E tudo o que precisar ser feito, será feito. O nosso ministério vai continuar, nada vai detê-lo. Isso é evangelismo, discipulado e plantação de igrejas. Funciona em todas as nações do mundo. Funciona. Basta ter fé na pessoa que é enviada.